Se vocês olhassem as fotografias do meu casamento com o Afonso, principalmente as da década de 80 e 90, veriam o retrato da família brasileira de comercial de margarina. A esposa do gerente do banco, sempre com um sorriso sereno. O marido respeitado na cidade, provedor exemplar. Os filhos crescendo bonitos e educados na melhor escola de Itatiba. O que ninguém jamais poderia imaginar, o que nem mesmo Afonso, em toda a sua arrogância, desconfiava, era que por trás daquele sorriso dócil e da dedicação de esposa, eu estava, em silêncio absoluto, planejando o desmoronamento de cada pilar do império que ele construiu sobre a minha inocência. Todos me enxergavam como um bibelô de porcelana na estante da sala, uma peça delicada e decorativa. Mal sabiam eles que a porcelana, quando se parte, produz os cacos mais cortantes, e eu usei cada fragmento da minha dor para arquitetar, com a frieza de um general, o fim da sua mentira de 15 anos. Meu nome é Elvira Sampaio, e hoje, aos 78 anos, sentada na varanda que eu mesma conquistei, sinto que o sol que aquece meu rosto tem o poder de finalmente secar as últimas lágrimas daquela mulher que fui obrigada a deixar para trás. A história que vou dividir com vocês não é um lamento, nem um desabafo em busca de compaixão. É o mapa detalhado de uma guerra silenciosa, travada nos cômodos de uma casa que o mundo inteiro aplaudia como um lar feliz. Quero lhes contar como a mulher que todos, inclusive eu, julgavam frágil, precisou morrer para que outra pudesse nascer das cinzas. É a crônica de como o grande amor da minha vida se revelou a mais cruel das farsas, e de como transformei a mais profunda humilhação na minha maior fonte de força, reconstruindo minha vida de um jeito que ninguém, nunca mais, pudesse me quebrar. Enquanto organizo essas memórias, que por vezes ainda causam um aperto no peito, eu fico aqui imaginando quem está do outro lado, me emprestando seus ouvidos e seu tempo. É uma curiosidade genuína, um afago na alma. Me conta de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas palavras chegam, até que cidades e corações a minha jornada consegue alcançar. É como se, ao narrar o meu passado, eu estendesse um fio invisível que me conecta a outras vidas, a outras mulheres, a outras histórias que talvez ainda não tenham sido contadas. Saber que alguém em um lugar distante está parando um instante para me escutar, dá um novo propósito a tudo que enfrentei. É uma forma de transformar uma cicatriz dolorida em um caminho. E me sentiria honrada em saber que parte do mundo está caminhando comigo hoje. Nossa vida em Itatiba, durante aqueles anos 80 e começo dos 90, era um roteiro previsível e seguro. A cidade, com suas ruas tranquilas e casarões antigos, funcionava sob uma hierarquia silenciosa. E no topo dela estava o meu marido, o Dr. Afonso, gerente do único banco de prestígio da região. Ser sua esposa me conferia um status automático, um passaporte para os melhores círculos e um assento cativo no Conselho das Damas da Caridade da paróquia. Eu era a personificação da sorte, a mulher que deu certo. Nossa casa, um sobrado imponente na praça principal, era a prova material desse sucesso. O que ninguém via era o peso de manter aquela fachada. Cada janela impecavelmente limpa, cada flor no jardim, cada café da tarde servido com pontualidade para as amigas, era um tijolo a mais no muro que me separava de mim mesma. Um esforço diário para ser a mulher que todos esperavam que eu fosse. Minha casa era o meu palco e o meu santuário. Eu a conhecia pelo cheiro, uma mistura de cera de carnaúba que eu mesma aplicava no assoalho de madeira com o aroma de bolo de fubá que quase sempre saía do forno no final da tarde. A decoração era clássica, sóbria, aprovada pelo Afonso. Nada muito ousado, nada que refletisse uma personalidade forte demais. Os porta-retratos na estante exibiam nossa felicidade emoldurada. Os aniversários das crianças, nossas viagens de férias para a praia, sempre sorrindo, sempre juntos. Eu passava horas polindo a prataria, arrumando as almofadas, garantindo que tudo estivesse em seu devido lugar.
Era um trabalho de dedicação infinita, uma forma de expressar meu amor, ou ao menos era o que eu dizia a mim mesma. Hoje eu entendo que aquela organização obsessiva era uma tentativa desesperada de controlar o meu pequeno mundo, já que o meu mundo interior estava um caos que eu nem sabia nomear. A rotina era a espinha dorsal dos meus dias. Eu acordava antes do sol, por volta das 5 da manhã, para que o café fresco e o pão quente estivessem na mesa quando Afonso descesse. O ritual dele era sempre o mesmo: ler o jornal econômico, tomar seu café preto sem açúcar e me dar as instruções do dia, como se eu fosse uma funcionária. Elvira, não se esqueça de ligar para o contador. Elvira, preciso daquela camisa azul impecável para a reunião de amanhã. E eu, com um sorriso, garantia que tudo seria feito. O beijo que ele me dava antes de sair era rápido, seco, um gesto automático, o selo de uma obrigação cumprida. Eu o via entrar no carro caro, o homem mais importante da cidade indo para o seu reino, e eu ficava ali, na porta, a rainha de um castelo vazio, sentindo o cheiro do perfume dele se dissipar no ar. Quando a casa silenciava, com os filhos na escola e o marido no banco, um vazio pesado se instalava. Eu me movia pelos cômodos como um fantasma, cumprindo as tarefas domésticas com uma eficiência que me assustava. Era a hora de encerar o chão, lavar as roupas, planejar o jantar. Às vezes uma vizinha me chamava no portão para uma conversa fiada. Dona Elvira, que sorte a sua ter um marido como o doutor Afonso, tão trabalhador. Eu sorria e concordava, agradecendo a Deus pela minha bênção. Mal sabiam elas que, em muitos dias, a minha única companhia era o tic-tac do relógio da sala. Um som que parecia medir o tempo que eu estava perdendo, a vida que passava por mim enquanto eu lustrava a felicidade dos outros. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meus próprios pensamentos, e eles começavam a me assustar. Para o mundo, Afonso era a personificação do sucesso e da gentileza. No clube, no banco, na missa, ele era sempre solícito, carismático, o homem que resolvia os problemas de todos com um aperto de mão firme e um sorriso tranquilizador. Ele se orgulhava de mim, mas de uma maneira particular. Era o orgulho de quem exibe um troféu. Em jantares sociais, ele sempre fazia questão de me apresentar como minha Elvira, o pilar da nossa família, a responsável por tudo funcionar tão bem. E todos aplaudiam, olhavam para mim com admiração. Eu sentia o calor subir ao meu rosto, um misto de vergonha e uma pontada de algo que eu hoje identifico como raiva. Ele me elogiava não por quem eu era, mas pelo papel que eu desempenhava. Eu não era uma parceira. Era a gerente de operações do seu projeto de vida perfeita. Meus filhos, Ricardo e Lúcia, já na adolescência, eram o centro do meu universo. E, ao mesmo tempo, a prova viva da eficácia do teatro do pai. Eles o idolatravam. Para eles, Afonso era o herói, o homem forte e infalível que lhes proporcionava tudo do bom e do melhor. Eu era o porto seguro, a mãe que cuidava, cobrava os estudos, curava os resfriados e ouvia os dramas juvenis. Mas o brilho nos olhos deles era para o pai. Quando Afonso chegava de suas viagens, sempre trazia o presente que eles queriam. Contava histórias fascinantes sobre a cidade grande. Como eu poderia competir? Com isso, eu era o cotidiano, a rotina. Ele era o evento, a aventura. E essa dinâmica, sutilmente, me colocava em uma posição de coadjuvante na vida dos meus próprios filhos, o que me feria em silêncio. O ápice da nossa performance familiar acontecia todos os domingos, pontualmente às 9 da manhã. A ida à missa na matriz era um evento sagrado. Eu passava o sábado preparando nossas melhores roupas. Afonso, de terno impecável. Ricardo e Lúcia, com a aparência de anjos. E eu, com um vestido, discreto e um véu, como mandava o costume da época. Entrávamos juntos, caminhávamos pelo corredor central e nos sentávamos no primeiro banco, o que era reservado à família do gerente do banco. Eu sentia os olhares de toda a comunidade sobre nós, os cochichos de admiração. Que família linda, um exemplo. E ali,
diante de Deus e dos homens, eu me sentia a maior das farsantes. Sorria, rezava, comungava, mas meu coração estava inquieto, sentindo que toda aquela bênção era construída sobre um alicerce que eu começava a sentir tremer. Foi nesse cenário que as viagens de trabalho para São Paulo se tornaram uma constante. No começo, eu as via como um mal necessário, o preço a se pagar pelo sucesso dele. Afonso era importante. A matriz do banco ficava na capital, fazia todo o sentido. Mas a frequência aumentou, de mensais para semanais. A segunda-feira se tornou o dia da partida, e a casa mergulhava em uma quietude diferente, uma ausência que pesava mais do que o habitual. Aos poucos, uma sensação estranha começou a se instalar em mim. Não era ciúme, nem desconfiança, era algo mais profundo. Era a percepção de que uma parte vital da vida do meu marido acontecia em um lugar onde eu não existia, um universo do qual eu não tinha a senha de acesso. Ele sempre voltava na quinta-feira à noite, visivelmente cansado, mas com um sorriso no rosto e uma sacola de presente na mão. Eram joias, perfumes, lenços de seda, objetos que pareciam escolhidos às pressas em uma loja de aeroporto. Eu agradecia com um beijo, exibia um sorriso ensaiado e guardava o presente, que quase nunca usava. Aqueles mimos não pareciam um gesto de amor ou de saudade. Com o tempo, comecei a senti-los como uma espécie de pagamento, uma compensação silenciosa pela sua ausência, um cala-boca para qualquer pergunta que eu pudesse ter. Estou cansado, Elvira. A semana foi brutal, ele dizia. E esse era o sinal para que eu não o incomodasse, para que eu apenas cuidasse dele, aquecesse seu jantar e preparasse seu banho, sem fazer perguntas. Lembro-me de noites, depois que ele voltava de uma dessas viagens e já dormia profundamente ao meu lado, em que eu ficava sentada na escuridão da sala. Olhava para os móveis perfeitamente arrumados, para os porta-retratos com nossos sorrisos congelados, e sentia um frio na alma. Eu tinha a casa perfeita, a família perfeita, o marido que todas queriam, mas estava terrivelmente sozinha. Havia um abismo entre a vida que eu exibia para o mundo e o vazio que eu sentia, por dentro. Era uma solidão acompanhada, a pior de todas. Eu não suspeitava de uma traição, não na forma concreta de outra mulher. A minha dor era mais sutil. Eu sentia que estava sendo enganada, que a vida que eu vivia era de alguma forma uma mentira, mas eu não tinha a menor ideia de qual era a verdade. E mesmo que eu quisesse, o que eu poderia fazer? Uma separação, naquela época e naquela cidade, era o equivalente a uma morte social para a mulher. Significava o fracasso, a vergonha, o dedo apontado na rua. Minha própria mãe, uma mulher de fé e rigidez, sempre me dizia: Elvira, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola, com as próprias mãos, o destrói. Essa frase ecoava na minha mente como um mandamento. Questionar Afonso seria o primeiro passo para a destruição. Seria admitir que meu castelo era de areia. Então, eu engolia a angústia, sufocava as dúvidas e continuava a desempenhar meu papel. Decidi que a minha paz valia o sacrifício de não fazer perguntas, sem saber que a verdade, quando viesse, não pediria permissão para entrar e destruiria tudo de uma forma muito mais violenta. Tudo começou a ruir numa terça-feira chuvosa de 1995. E a ironia é que a rachadura na minha vida começou com o desejo de consertar uma rachadura na parede. Eu queria fazer uma pequena reforma na cozinha, trocar os azulejos que já estavam amarelados pelo tempo e precisava da escritura da casa para apresentar na prefeitura. Afonso, como sempre, era o guardião de toda a nossa vida em papel. Está tudo no meu escritório, Elvira, na gaveta debaixo do arquivo, na pasta vermelha. Ele disse apressado, antes de sair para mais uma de suas viagens. O escritório dele era um território quase sagrado, um cômodo que cheirava a couro, papel antigo e ao seu perfume amadeirado. Eu raramente entrava ali. Abrir aquela gaveta de metal, mesmo com a permissão dele, pareceu uma pequena transgressão, um passo em um mundo que não era o meu.
A pasta vermelha estava exatamente onde ele indicou. Mas, ao puxá-la, meus dedos tocaram outra pasta, mais fina, de cor parda, escondida bem no fundo da gaveta, quase como se não quisesse ser encontrada. A curiosidade, aquela coceira na alma que eu sempre me esforcei para ignorar, falou mais alto. Meu coração deu um salto. Pensei que poderia ser um investimento, uma apólice de seguro que ele havia esquecido de me contar. Minhas mãos, um pouco trêmulas, abriram o fecho de metal. Dentro, havia um único documento, dobrado em 3 partes, com o selo oficial do Cartório de Imóveis de São Paulo. Desdobrei o papel, sentindo sua textura cara e importante. Meus olhos correram pelas palavras técnicas, pelo jargão jurídico que eu mal compreendia, procurando por algo que fizesse sentido para mim. E então, eu vi. Vi o endereço. Um apartamento na Rua Canário, em Moema, um bairro nobre de São Paulo. E logo abaixo, os nomes dos proprietários. O primeiro, eu conhecia bem. Afonso Sampaio, meu marido. O segundo nome fez o sangue fugir do meu rosto, deixando para trás um frio que começou na nuca e desceu pela espinha como um rio de gelo. Helena Guzmão. O nome não me dizia nada, mas a qualificação ao lado dele dizia tudo. Não era sócia, não era procuradora. A palavra, impressa em tinta preta e definitiva, era companheira. O ar me faltou. O documento tremia tanto nas minhas mãos que as letras pareciam dançar, zombando de mim. Companheira. Ele não tinha um negócio em São Paulo. Ele tinha outra vida. Naquele instante, os últimos 15 anos da minha vida se rebobinaram na minha mente em uma velocidade vertiginosa, mas agora com uma nova legenda, uma tradução terrível. As viagens semanais, o cansaço que eu tentava curar com chás e silêncio, os presentes que eram apenas migalhas para aplacar uma culpa que eu nem sabia que existia. Tudo se encaixou. O cansaço dele não vinha de reuniões de negócios, mas da exaustão de manter 2 casas, 2 mulheres. Aquele apartamento em Moema não era um investimento financeiro. Era um ninho. A mulher que eu me tornei, a especialista em esperar, em cuidar da casa para a volta do guerreiro cansado, era apenas metade da história. Eu não era a rainha do seu castelo. Eu era a gerente da filial do interior, enquanto a matriz do seu afeto ficava na capital. Um grito subiu pela minha garganta, mas morreu antes de nascer, sufocado pela onda de náusea e humilhação. Corri para o banheiro, a única porta da casa que eu podia trancar sem causar estranheza. Girei a torneira do chuveiro no máximo, deixando a água quente e barulhenta cair na banheira vazia, um som para abafar o meu próprio som, o do meu mundo se partindo. E então eu chorei. Não foi um choro contido de senhora. Foi um choro animal, convulsivo, que sacudia meu corpo inteiro. Meus joelhos cederam e eu caí no chão gelado, abraçando a mim mesma, mordendo o pulso para que o som da minha dor não escapasse e contaminasse a casa inteira, o meu palco de mentiras. Ali, naquele chão de azulejos frios, a Elvira que todos conheciam se dissolveu junto com as minhas lágrimas. Não sei quanto tempo fiquei ali, talvez 1 hora, talvez uma vida inteira. Quando as lágrimas finalmente secaram, restou apenas um vazio gelado e uma exaustão profunda. Levantei-me, apoiando-me na pia, e encarei meu reflexo no espelho embaçado pelo vapor. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Os olhos vermelhos e inchados, o rosto manchado, o cabelo em desordem. Mas, por trás da devastação, algo novo começava a surgir no fundo do seu olhar. Frieza que eu jamais sentira. Uma clareza assustadora. O fogo da histeria havia se apagado, e em seu lugar, as brasas da dor começavam a se transformar no gelo da determinação. Naquele momento, eu entendi que um escândalo seria a minha ruína, não a dele. Eu seria a louca, a descontrolada. Ele seria a vítima da minha histeria. Com uma calma que me surpreendeu, voltei ao escritório. Minhas mãos, antes trêmulas, agora estavam firmes. Dobrei o documento exatamente como estava. Coloquei-o de volta na pasta parda e a escondi no fundo da gaveta, atrás da pasta vermelha, exatamente como a encontrei.
Apaguei meus rastros. Fechei a gaveta e o meu coração. Naquele instante, o dilema da minha vida se apresentou claramente. Eu poderia ser a vítima ou a estrategista. Eu poderia chorar pelo império que ele construiu para nós. Ou poderia planejar a queda do império que ele construiu nas minhas costas. E eu fiz uma promessa silenciosa para a mulher do espelho. Se Afonso foi astuto o suficiente para me enganar por 15 anos, eu seria infinitamente mais inteligente para planejar a minha virada. A guerra não seria declarada com gritos, mas com silêncio, paciência e precisão cirúrgica. Os meses que se seguiram àquela terça-feira chuvosa foram o mais longo e convincente ato da minha vida. Eu me transformei na esposa que Afonso sempre sonhou, mas que nunca teve de verdade. Meus sorrisos se tornaram mais doces, minha paciência, infinita. Eu ouvia os relatos sobre suas reuniões exaustivas em São Paulo com uma expressão de pura compaixão, perguntando se ele estava se alimentando direito, se o hotel era confortável. Cada gesto de cuidado era uma mentira friamente calculada. Por dentro, eu era um poço de gelo e fúria. Cada palavra dele, cada desculpa esfarrapada, era um eco em uma câmara de tortura que só eu podia ouvir. Viver aquela farsa era como caminhar sobre um arame farpado, exigindo um equilíbrio e um controle que eu não sabia possuir. Meu olhar sobre ele havia mudado para sempre. Eu não via mais o homem respeitado, o marido provedor. Via um ator e um ator medíocre. Agora que eu conhecia o roteiro, comecei a notar os pequenos sinais que antes passavam despercebidos. A maneira nervosa como ele olhava o relógio perto das 6 da tarde de segunda-feira, a hora do telefonema importante do escritório. A forma como seus olhos se tornavam vagos e distantes quando eu falava sobre planos futuros para nós, para a nossa casa em Itatiba. Ele estava fisicamente presente, mas sua mente, sua vida real, estava a quilômetros de distância, em um apartamento em Moema. Eu estudava seus movimentos, suas mentiras, não mais com o coração de uma esposa, mas com a precisão de uma cientista observando um espécime. A dor mais aguda, no entanto, vinha na forma dos meus filhos. Lúcia, com seus 16 anos, e Ricardo, com 18, continuavam a ver o pai como um semideus. Lembro-me de um jantar em que Ricardo, orgulhoso, anunciou que queria cursar economia para ser como o pai. Um homem de visão, um vencedor. Afonso sorriu, paternal e arrogante, e eu senti uma faca se torcer no meu estômago. Tive que sorrir também, dizer que era uma ótima escolha, que ele tinha a quem puxar. Naquele momento, meu silêncio pareceu uma traição contra meus próprios filhos. Eu os estava deixando idolatrar uma fraude, construir seus sonhos sobre um alicerce de mentiras. A questão me assombrava todas as noites. Ao proteger meu plano, eu estava, na verdade, os abandonando? A voz da minha mãe, com seus ditados e sua sabedoria popular, ecoava em minha cabeça, testando minha resolução. Mulher que não cuida do seu homem, abre a porta para outra entrar, ela costumava dizer. Eu me sentia suja, como se a traição dele fosse, de alguma forma, um reflexo do meu próprio fracasso. A sociedade inteira, a igreja, minha própria família, todos me condenariam se soubessem que eu estava, em segredo, planejando a ruína do meu lar. Houve dias em que a culpa quase me venceu. Mas então, eu me lembrava da palavra companheira naquele documento, da humilhação de ser a última a saber, e uma força sombria e poderosa me reerguia. A humilhação, descobri, era um combustível muito mais potente que a culpa. O primeiro e maior obstáculo era dolorosamente claro. Eu não tinha um tostão em meu nome. Minha vida inteira fora financiada por Afonso. O dinheiro para o supermercado, para o cabeleireiro, para as roupas das crianças, tudo vinha de uma quantia que ele me entregava em espécie, toda segunda-feira. Uma mesada, não um salário. Eu era uma rainha sem reino, uma diretora sem orçamento. A percepção da minha total e absoluta dependência financeira foi um choque de realidade brutal. Como eu poderia lutar uma guerra sem armas, sem recursos? Olhei para minhas mãos. Mãos que só sabiam cozinhar,
limpar e cuidar. Pela primeira vez, senti raiva delas. Raiva de mim mesma por nunca ter desejado mais, por ter acreditado que o amor e a segurança que ele oferecia eram o suficiente. A solução veio numa noite de insônia enquanto eu limpava minhas caixas de joias. Um hábito que eu tinha quando estava ansiosa. Meus dedos pararam sobre um par de brincos de esmeralda e um colar de pérolas que haviam sido da minha avó. Eram as peças mais valiosas que eu possuía, não pelo valor em dinheiro, mas pela história que carregavam. A ideia de vendê-los pareceu, a princípio, um sacrilégio. Era como vender um pedaço da minha ancestralidade, da minha identidade. Mas então, eu olhei para aquelas joias sob uma nova luz. Minha avó foi uma mulher forte, que criou 3 filhos sozinha. Ela não gostaria de me ver naquela prisão dourada. Vender aquelas joias não seria uma traição à sua memória, mas sim uma homenagem. Seria usar o legado dela para financiar a minha libertação. Numa manhã de quarta-feira, inventei para as vizinhas que iria a Jundiaí visitar uma prima doente. Peguei um ônibus e desci em uma cidade vizinha onde ninguém me conhecia. Encontrei um joalheiro, um senhor de olhos cansados, e inventei uma história sobre precisar do dinheiro para a entrada de um apartamento para meu filho. Ele me olhou com uma mistura de pena e desconfiança, mas o dinheiro falou mais alto. Saí daquela loja com um envelope grosso cheio de notas de 100 na bolsa. O peso daquele dinheiro era estranho. Era o peso da minha liberdade e da minha vergonha. Era a primeira vez em mais de 20 anos que eu tinha uma quantia daquelas que era só minha, que Afonso não sabia que existia. Senti um medo terrível e uma onda de poder que me deixou tonta. Na semana seguinte, usei parte daquele dinheiro para a minha primeira expedição ao território inimigo. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo, sentindo-me como uma espiã em um filme antigo. A cidade grande me engoliu. O barulho, a multidão, o anonimato, tudo aquilo que antes me assustava, agora se tornou meu disfarce. Ninguém ali era o Dr. Afonso, e eu não era a esposa do gerente. Eu era apenas mais um rosto na multidão, uma mulher invisível, e essa invisibilidade era a minha armadura. Segurei o endereço anotado em um papel amassado dentro da minha bolsa e peguei um táxi para Moema, com o coração batendo na garganta a cada esquina, a cada semáforo, sentindo-me ao mesmo tempo aterrorizada e incrivelmente viva. O prédio era exatamente como eu imaginei. Elegante, discreto, com varandas cheias de plantas e uma portaria imponente. Parecia um mundo de distância da minha realidade em Itatiba. Encontrei uma pequena padaria do outro lado da rua. Sentei-me em uma mesa perto da janela. Pedi um café que mal consegui tocar e esperei. As horas se arrastavam. A dúvida começou a me corroer. E se eu estivesse errada? E se tudo fosse um mal-entendido terrível? Mas então, por volta do meio-dia, eu o vi. O carro de Afonso, o mesmo carro que saía da minha garagem, estacionou em frente ao prédio. Ele desceu, parecendo mais jovem, mais leve. Ele não parecia um homem vindo de uma manhã de trabalho estressante. Parecia um homem chegando em casa. A porta do prédio se abriu e uma mulher saiu para recebê-lo. Era mais nova que eu, usava calças jeans e tinha um corte de cabelo moderno. Ela o beijou. Não foi um beijo seco e protocolar como os meus. Foi um beijo longo, íntimo, o beijo de quem tem direito àquele homem. Meu estômago se contraiu com tanta força que perdi o fôlego. E então, o golpe final. De dentro do prédio, uma criança, um menino de uns 10, talvez 11 anos, correu em direção a eles, pulando nos braços de Afonso e gritando uma única palavra que ecoou na minha alma como o som de um trovão. Papai! Aquela cena, tão banal e tão doméstica, foi o último prego no caixão da Elvira esposa. Mas foi também o batismo de fogo da Elvira que nasceu a partir daquele momento. O choro não veio. A dor era tão profunda, tão absoluta, que se transformou em uma clareza fria. Peguei minhas coisas, deixei o dinheiro do café sobre a mesa e caminhei até um telefone público. Da minha bolsa,
tirei um anúncio de jornal que eu havia recortado. Advocacia de Família. Dr. Matias Cordeiro. Discrição e seriedade. Disquei os números com os dedos firmes. A voz do outro lado era profissional, distante. Marquei uma consulta para a tarde do mesmo dia. Eu não sabia o que dizer, o que pedir. Eu só sabia que não podia mais voltar para casa sendo a mesma mulher que havia saído de lá pela manhã. O caminho de volta estava fechado para sempre. Agora, só havia um caminho. Para a frente, em direção à guerra. O escritório do Dr. Matias era pequeno, em um prédio, antigo no centro de São Paulo. Ele era um homem de meia idade, com óculos de aros grossos e um olhar que parecia enxergar através de mim. Contei minha história de forma direta, sem lágrimas, sem drama. Apresentei os fatos, a escritura, a viagem, a cena que eu tinha acabado de presenciar. Ele me ouviu em silêncio, sem fazer anotações, apenas me observando. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse as palavras que se tornariam meu mantra pelos próximos meses. Dona Elvira, a primeira coisa que a senhora precisa entender é que neste momento, a sua dor é a sua pior inimiga. A emoção nos faz cometer erros. E a senhora não pode se dar ao luxo de errar. Ele me explicou a lei, a partilha de bens, a questão da união estável paralela ao casamento. Falou sobre provas, sobre a necessidade de documentar tudo. Seu marido construiu uma mentira por 15 anos. Nós vamos precisar de tempo para desmontá-la tijolo por tijolo, ele disse. E então veio a instrução mais difícil e mais importante de todas. A senhora vai voltar para a sua casa e para a sua vida. Vai continuar sendo a esposa perfeita. Não vai confrontá-lo, não vai mudar seu comportamento em nada. Seu campo de batalha, por enquanto, é o silêncio. A sua arma é a informação que ele nem sonha que a senhora tem. A senhora vai reunir tudo. Tudo. A consulta custou quase metade do dinheiro das minhas joias. Mas saí de lá com algo muito mais valioso. Um plano. Voltar para casa naquela noite foi a experiência mais surreal da minha vida. Afonso ainda não havia chegado da sua viagem. Preparei o jantar, ajudei Lúcia com o dever de casa, conversei com Ricardo sobre seu time de futebol. Cumpri todos os rituais de uma vida que eu sabia ser uma farsa. Quando Afonso finalmente chegou, cansado e trazendo na mão uma caixa de bombons para mim, eu o recebi com um sorriso. Bem-vindo de volta, meu amor. A viagem foi boa? Perguntei, enquanto meu coração era uma pedra de gelo. Ele me deu um beijo rápido na testa e disse que a semana tinha sido brutal. E eu, pela primeira vez, concordei com ele em silêncio. Tinha sido brutal mesmo. A caçada começou. Eu me tornei uma ladra dentro da minha própria casa. Nas madrugadas, quando o sono pesado de Afonso garantia minha segurança, eu descia para o escritório. Com uma pequena câmera fotográfica que comprei e aprendi a usar, fotografei cada documento que encontrava. Extratos de cartão de crédito com despesas em lojas e restaurantes de São Paulo, nos dias em que ele deveria estar em reuniões, contas de luz e condomínio do apartamento de Moema. Até mesmo o boletim escolar do menino que encontrei enfiado em uma pasta de assuntos a resolver. Minhas mãos tremiam tanto nas primeiras vezes que as fotos saíam borradas, mas com o tempo, a precisão do meu ódio superou o tremor do meu medo. Ele era descuidado. A arrogância o tornava displicente. Deixava extratos bancários sobre a escrivaninha, certo de que sua esposa simplória jamais entenderia aquelas colunas de números. Mas eu aprendi. Passei horas, com uma lupa e um dicionário, decifrando códigos de transação, seguindo o rastro do nosso dinheiro, o dinheiro do seu trabalho, e por direito, meu também. Vi transferências mensais para a conta de Helena Guzmão, pagamentos de um plano de saúde familiar do qual eu não fazia parte, mensalidades de uma escola cara. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava financiando a vida deles com o patrimônio que eu o ajudei a construir, com os anos que eu dediquei a cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. A traição era financeira, moral, existencial. Os telefonemas se tornaram uma fonte valiosa de informação.
Enquanto eu estava na cozinha, fingindo estar absorta no preparo do jantar, eu aguçava meus ouvidos para as conversas dele no escritório. A porta nunca estava totalmente fechada. Eu ouvia trechos, pedaços de frases. Helena, o Léo precisa do tênis novo? Não posso ir no sábado. Tenho um compromisso social aqui. Léo, o nome do menino. Cada informação era uma peça a mais no quebra-cabeça. Eu mantinha um pequeno caderno, escondido dentro de um livro de receitas de capa dura, onde anotava datas, horários, valores, nomes. Aquele caderno se tornou a minha Bíblia, o dossiê da minha vingança, a prova de que eu não estava enlouquecendo. Viver em estado de alerta constante era exaustivo. Eu me sentia uma impostora, assim como ele. A ironia era amarga. Para enganar o mentiroso, eu tive que me tornar uma mentirosa também. Sorrir quando queria gritar, concordar quando queria acusar, cuidar quando queria destruir. Emagreci. Minhas noites de sono eram curtas e agitadas. Qualquer barulho na casa me sobressaltava. Eu vivia com o medo constante de ser descoberta, de um deslize que colocaria todo o meu plano a perder. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão viva, tão dona do meu próprio destino. A Elvira passiva e dependente estava morrendo a cada dia, e em seu lugar, nascia uma estrategista fria e paciente. Houve um momento de pânico que quase me entregou. Numa noite, enquanto eu fotografava uns recibos na mesa dele, ouvi o ranger de um degrau na escada. Meu coração congelou. Afonso estava descendo. Num movimento rápido, enfiei os papéis e a câmera de qualquer jeito na gaveta e me sentei na poltrona, fingindo ler um livro que estava ali. Ele entrou no escritório, sonolento. O que faz acordada, Elvira? Minha voz saiu surpreendentemente calma. Perdi o sono. Vim ler um pouco para relaxar. Ele me olhou por um instante, um olhar que pareceu durar uma eternidade, depois apenas deu de ombros e foi buscar um copo d'água na cozinha. Naquela noite, eu não dormi. O gosto do perigo era real. E eu sabia que precisava ser ainda mais cuidadosa. Meu dossiê crescia. A pasta que eu guardava no fundo falso do meu armário, debaixo dos meus lençóis de casamento, estava cada vez mais grossa. Ela era a prova material da minha sanidade e da sua canalice. Olhar para aqueles papéis, para as fotos, para as anotações, me dava força para continuar. Não era mais apenas sobre a traição amorosa. Era sobre justiça. Era sobre reaver os anos de dedicação, de renúncia, de vida que eu investi em um projeto fraudulento. Ele não havia apenas me traído com outra mulher. Ele havia cometido um crime emocional e financeiro contra mim e nossa família. E eu tinha as provas para provar cada centavo desviado, cada mentira contada. A gota d'água, o que cimentou minha resolução de uma forma irreversível, veio alguns meses depois. Afonso chegou em casa eufórico, anunciando uma grande promoção no banco. O cargo de diretor regional era dele. Para comemorar, ele decidiu dar um jantar em nossa casa para alguns amigos e colegas do banco. Durante o jantar, ele se levantou, ergueu uma taça de vinho e propôs um brinde. Aos meus amigos, e principalmente à minha Elvira, ele disse, com a voz embargada de falsa emoção. Minha rocha, a mulher que cuida de tudo para que eu possa ir à luta. Sem ela, nada disso seria possível. Todos aplaudiram. Eu sorri, agradeci, e senti o gosto de cinzas na boca. A reação dos meus filhos à promoção do pai foi de pura alegria e orgulho. Ricardo o abraçou e disse que ele era sua maior inspiração. Lúcia tinha os olhos brilhando de admiração. Naquele momento, eu soube que não podia mais adiar. Meu silêncio não os estava protegendo. Estava os envenenando com uma admiração tóxica. Eles precisavam saber a verdade. Não a verdade crua e suja da traição, mas a verdade sobre o caráter do homem que chamavam de herói. Eu precisava destruir o ídolo para salvar meus filhos. Minha vingança não era mais apenas por mim, era por eles também. Era para lhes dar a chance de construir suas vidas sobre um terreno de verdade, por mais doloroso que fosse. Foi então que a oportunidade perfeita se apresentou, servida numa bandeja de prata pelo próprio Afonso.
Animado com a promoção e a proximidade do seu aniversário, ele me disse: Elvira, vou fazer 50 anos. Quero uma festa enorme, no clube, para toda a cidade. Quero celebrar minha vida, minhas conquistas. E quero que você organize tudo. Você tem tão bom gosto. Ele sorriu, achando que estava me dando um presente, uma distração. Mal sabia ele que estava me entregando a arma, o palco e o roteiro para a sua execução pública. A ironia era tão perfeita, tão divina, que eu tive que me segurar para não rir na cara dele. Claro, meu amor, eu disse. Será a maior e melhor festa que esta cidade já viu. Mergulhei nos preparativos com um fervor que impressionou a todos, principalmente a ele. Contratei o melhor buffet, escolhi a decoração mais elegante, encomendei os convites mais sofisticados. Afonso estava radiante. Você está se superando, Elvira, ele dizia ao ver meu empenho. Ele via uma esposa dedicada, celebrando o sucesso do marido. Eu via uma general preparando o campo de batalha. Cada detalhe, da iluminação ao posicionamento das mesas, foi pensado para maximizar o impacto do que estava por vir. Eu queria que ele estivesse no ponto mais alto, no auge da sua glória, cercado por todos que o admiravam, para que a queda fosse ainda mais espetacular e inesquecível. Na semana anterior à festa, fiz minha última viagem a São Paulo para me encontrar com o Dr. Matias. Apresentei a ele meu plano, em detalhes. Ele me ouviu, e pela primeira vez, vi um brilho de admiração em seus olhos pragmáticos. É arriscado, dona Elvira, mas é brilhante, ele admitiu. Nós repassamos os passos. No dia da festa, no exato momento em que eu pegasse o microfone, a equipe dele entraria com o pedido de divórcio litigioso na comarca de Itatiba, anexando cópias de todo o meu dossiê. A ação seria protocolada antes que ele pudesse ter qualquer reação. Deixei o escritório dele sentindo uma calma gélida. A mulher assustada que havia entrado ali meses antes não existia mais. Em seu lugar, havia uma comandante prestes a dar a ordem de ataque final. Na véspera da festa, enquanto eu verificava a lista de convidados pela última vez, Afonso entrou no quarto. Ele me abraçou por trás, enquanto eu estava sentada à penteadeira. Obrigado por tudo isso, meu amor. Você é a base de tudo. Amanhã será o grande dia, a celebração da nossa vida. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu me olhei no espelho, com ele me abraçando, e sorri o sorriso mais genuíno que eu havia dado em meses. Era o sorriso da vitória. Sim, meu querido, respondi, virando o rosto para lhe dar um beijo. Amanhã será um dia que ninguém, absolutamente ninguém, jamais esquecerá. Ele não tinha ideia do quão verdadeira era a minha promessa. A noite de novembro de 1996 estava agradável, com uma brisa suave que entrava pelas portas abertas do salão principal do Itatiba Clube. Eu havia escolhido uma decoração em tons de dourado e branco, para que tudo parecesse iluminado, celestial. Afonso estava radiante, vestindo um terno de linho caro, apertando mãos, recebendo abraços, o rei em sua corte. Eu estava ao seu lado, num vestido de seda azul escuro que ele mesmo me deu de presente em uma de suas viagens. A ironia era um prazer secreto que só eu desfrutava. Meu sorriso era sereno, minha postura, impecável. Eu era a anfitriã perfeita. Cada convidado que me cumprimentava, elogiando a festa, a minha elegância, o meu marido maravilhoso, não imaginava que estava, na verdade, cumprimentando a executora de uma sentença. O salão estava lotado. Toda a alta sociedade da cidade e da região estava ali. O prefeito, os fazendeiros mais ricos, os colegas de diretoria do banco, as esposas que passavam as tardes comigo no chá da paróquia. Todos estavam ali para celebrar o cinquentenário do Dr. Afonso. Eu me movia entre os grupos, sorrindo, oferecendo canapés, garantindo que ninguém ficasse com a taça vazia. Por fora, eu era a imagem da esposa devotada. Por dentro, minha mente era um relógio suíço, contando os minutos, repassando o plano, sentindo o peso do meu dossiê, que naquele exato momento repousava na pasta do meu advogado, pronto para ser protocolado.
Cada risada, cada brinde, era apenas a música de fundo para o ato final que eu havia ensaiado por um ano inteiro. Perto das 10 da noite, o mestre de cerimônias anunciou o momento mais esperado. A banda fez uma pausa e as luzes se concentraram em um pequeno palco montado em frente à mesa do bolo. Afonso, com a confiança de um imperador, subiu os 2 degraus e pegou o microfone. O silêncio se espalhou pelo salão. Ele olhou para a plateia, para aquele mar de rostos que o admiravam, e sorriu seu sorriso mais carismático. Ele estava no topo do mundo, no auge de sua glória. E todos ali estavam ansiosos para ouvir as palavras do homem que, para eles, era o sinônimo de sucesso, honra e felicidade familiar. A atmosfera era de pura adulação. E então ele começou a falar. Agradeceu a presença de todos, contou uma anedota engraçada sobre sua chegada a Itatiba, falou sobre suas conquistas no banco, e então seu olhar encontrou o meu, na primeira fila, onde eu estava sentada com nossos filhos. Mas nada disso, ele disse com a voz embargada. Nada disso teria sido possível sem a minha base, a minha fortaleza, a minha maravilhosa família, meus filhos, Ricardo e Lúcia, meu orgulho. E principalmente minha Elvira, a mulher que é o pilar de tudo que eu construí. Vi lágrimas de orgulho nos olhos dos meus filhos. O salão irrompeu em aplausos. Naquele instante, eu senti o gosto metálico do ódio e da pena misturados na minha boca. Ele estava assinando a própria sentença. Enquanto os aplausos diminuíam, eu me levantei. Com a calma que eu treinei por meses, caminhei até o palco. Afonso me olhou, surpreso e satisfeito, achando que eu subiria para lhe dar um beijo. Mas eu parei ao seu lado e, com um gesto suave, pedi o microfone. Se me permite, querido, eu também gostaria de dizer algumas palavras. O silêncio que se fez foi ainda mais profundo que o anterior. Todos os olhos se viraram para mim, esperando a declaração de amor, a confirmação chorosa da esposa grata. Me entregou o Afonso. microfone com um sorriso condescendente. Ali, de pé, sob as luzes, eu senti o peso de todos aqueles olhares e o poder que a verdade, enfim, me conferia. Nesse exato instante, com o microfone na mão e o coração batendo firme, mas sem pressa, eu soube que não havia mais volta. Foi o momento mais solitário e, ao mesmo tempo, mais poderoso da minha existência. Se essa parte da minha história, esse momento em que uma mulher decide quebrar o silêncio depois de anos de dor contida, te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Eu leio cada palavra com um carinho imenso, porque saber que minha voz encontra eco em outras vidas me dá a certeza de que a coragem, por mais assustadora que seja, é um sentimento que nos conecta e nos fortalece. Cada comentário é um lembrete de que nenhuma de nós está verdadeiramente sozinha em nossas batalhas. Minha voz saiu firme, clara, sem nenhum traço de tremor. Fixei meus olhos nos de Afonso, ignorando todo o resto do salão. Eu também quero agradecer ao meu marido, comecei, e vi seu sorriso se alargar. Quero agradecê-lo por ter me ensinado a lição mais dura e mais valiosa da minha vida. Agradecer por me mostrar que a maior fortaleza de uma mulher não é a família que ela serve, mas a força que ela descobre quando é traída. O sorriso dele congelou. Um murmúrio confuso, como o zumbido de abelhas, começou a se espalhar pelo salão. As pessoas se olhavam, sem entender se era uma piada de mau gosto ou a verdade nua e crua. Antes que o murmúrio pudesse se transformar em um tumulto, ou que ele pudesse me interromper, eu continuei, com a mesma voz controlada e letal. Por isso, Afonso, o meu presente de aniversário para você, neste dia tão especial, é a sua liberdade. Fiz uma pausa dramática, deixando a palavra pairar no ar. E o meu presente para mim mesma, o presente que eu me dou depois de 15 anos de engano, é o divórcio. A palavra divórcio caiu no salão como uma pedra, estilhaçando o silêncio e a festa. Vi o rosto de Lúcia se contorcer em choque e o de Ricardo empalidecer, mas eu não podia parar.
Desviei o olhar de Afonso, que agora me encarava com puro pavor, e me dirigi à plateia atônita, como se estivesse fazendo um comunicado oficial. E para que não restem dúvidas ou fofocas maldosas sobre esta minha decisão, informo a todos os presentes que o meu advogado, neste exato momento, já deu entrada no pedido de separação litigiosa. Aumentei um pouco o volume da minha voz para o golpe de misericórdia. O pedido inclui, obviamente, a partilha de todos os bens do casal, incluindo aqueles que o meu marido, de forma tão generosa, adquiriu e colocou no nome da sua segunda família na cidade de São Paulo. O efeito foi imediato e devastador. Se a palavra divórcio foi uma pedra, a menção a uma segunda família foi uma bomba nuclear. O rosto de Afonso, antes bronzeado e corado pela festa, perdeu toda a cor. Ele passou do vermelho da raiva para um branco pálido, quase fantasmagórico. Ele abriu a boca para falar, talvez para negar, para me chamar de louca, mas nenhum som saiu. Sua mandíbula apenas tremia. Ele olhou para a plateia e não viu mais amigos e admiradores, mas sim juízes, testemunhas de sua mais profunda e irremediável humilhação. Seu status, seu bem mais precioso, acabara de ser publicamente executado. Com a minha missão cumprida, coloquei suavemente o microfone de volta no suporte. Não havia mais nada a ser dito. Olhei uma última vez para o homem no palco, agora uma estátua de choque e vergonha, e não senti nada, nem ódio, nem pena, nem amor. Apenas o vazio. Dei as costas para ele, para o bolo de aniversário, para a vida que ele havia destruído. Com a cabeça erguida e as costas retas, desci do palco e comecei a minha travessia pelo salão. O mar de gente se abriu para mim, um corredor silencioso e atônito. Ninguém ousou dizer uma palavra. Caminhei em direção à saída, em direção à minha nova vida, deixando para trás o som ensurdecedor do silêncio e as ruínas de um império. A repercussão daquela noite foi exatamente como eu previra. Um terremoto que abalou os alicerces da nossa pequena cidade. Nos dias seguintes, o telefone de casa não parava de tocar, mas eu não atendi uma única ligação. Deixei que o silêncio e a especulação fizessem o seu trabalho. A batalha judicial que se seguiu foi amarga, como era de se esperar. Afonso, através de seus advogados, tentou me pintar como uma mulher desequilibrada, vingativa, instável. Mas contra fatos, fotos e extratos bancários, não há argumento. Meu dossiê, apresentado de forma fria e metódica pelo Dr. Matias, era irrefutável. A cada tentativa dele de me descredibilizar, meu advogado apresentava uma nova prova da sua vida dupla, do seu desvio de patrimônio. A justiça, embora lenta, estava do meu lado. Para Afonso, a humilhação pública foi uma sentença de morte social. Em uma cidade como Itatiba, onde a reputação é o bem mais valioso, ele perdeu tudo. Os clientes no banco começaram a retirar suas contas. Os amigos que antes o bajulavam, agora atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. E Helena, a companheira de Moema, ao perceber que a fonte de sua vida luxuosa havia secado e que seu nome estava na boca de toda uma cidade como a outra, não demorou a abandoná-lo. Ela pegou o filho e desapareceu, deixando-o para lidar sozinho com as ruínas do império que ele mesmo implodiu. Meses depois, ele vendeu sua parte da casa e deixou Itatiba, um homem quebrado, não apenas financeiramente, mas moralmente. A conversa mais difícil da minha vida foi com Ricardo e Lúcia. Eles estavam arrasados, confusos, zangados comigo por ter exposto a família daquela forma. Esperei a poeira baixar e, numa tarde de domingo, sentei-me com os dois na sala agora silenciosa da nossa casa. Com toda a calma do mundo, abri meu coração. Contei a eles a verdade. Não com raiva, mas com a dor de uma ferida que finalmente podia ser limpa. Mostrei-lhes a escritura do apartamento, as faturas do cartão, as provas que eu havia reunido. Foi excruciante ver a imagem do pai herói se desfazendo em seus olhos. Houve choro, houve negação, mas, acima de tudo,
Houve a dolorosa e inevitável compreensão. Não foi um processo instantâneo. A cura daquele tipo de ferida leva tempo. Mas aos poucos, meus filhos começaram a entender a dimensão da mentira em que vivíamos e a força que foi necessária para que eu a rompesse. Eles viram o pai se recusar a assumir suas responsabilidades, tentando culpar a todos, menos a si mesmo, e viram a mãe, que eles julgavam frágil, se reerguer com uma dignidade e uma força que eles não conheciam. E eles escolheram ficar ao meu lado. Foram meu porto seguro durante a tempestade, me ajudando na mudança, me dando o apoio emocional que me permitiu não apenas sobreviver, mas começar a planejar o meu futuro. Um futuro que, pela primeira vez, seria só meu. Com a minha parte na partilha de bens, a primeira coisa que fiz foi comprar esta casa onde vivo hoje. Uma casa menor, com uma varanda, ensolarada, e um jardim que eu mesma plantei. E então, fiz o que deveria ter feito décadas antes. Transformei meu talento em meu sustento. Aluguei uma pequena loja no centro e abri a confeitaria da Elvira. O cheiro de bolo assando, que antes servia para perfumar uma mentira, agora era o cheiro da minha independência. Aquilo que Afonso sempre chamou com desdém de coisa de mulherzinha, pagou a faculdade dos meus filhos, minhas contas e, mais importante, restaurou a minha autoestima. Cada doce que eu vendia era uma pequena vitória, a prova de que eu era muito mais do que a esposa de alguém. Hoje, aos 78 anos, a confeitaria ainda é a minha paixão, embora minhas funcionárias agora façam a maior parte do trabalho pesado. Meus filhos me deram netos maravilhosos, que enchem esta casa de risadas e de uma alegria que é real, sem fingimentos. Vejo Ricardo ser para sua família o homem honesto e presente que seu pai nunca foi. Vejo Lúcia se tornar uma mulher forte, independente, que não aceita menos do que merece em um relacionamento. O legado da dor se transformou em um legado de força para eles, e essa, talvez, tenha sido a minha maior conquista. A paz que sinto hoje, regando minhas samambaias na varanda, é uma paz que o dinheiro não compra, pois foi conquistada com coragem. Olhando para trás, para a mulher que planejou aquela noite no clube, eu não vejo um coração cheio de ódio. O que eu sentia não era um desejo de vingança, mas uma necessidade de justiça. Eu me sentia como uma credora cobrando uma dívida que já durava 15 anos. E a dívida não era apenas financeira. Eu cobrei, com juros e correção monetária, cada jantar que esperei esquentar, cada noite que dormi sozinha, cada mentira que engoli, cada pedaço da minha juventude e da minha dedicação que ele usou para financiar a felicidade de outra pessoa. Não foi um ato de destruição. Foi um ato de contabilidade emocional. Eu simplesmente apresentei a conta. E se há uma lição que a vida me ensinou, e que eu gostaria de deixar para quem me ouve, é esta. A dor, por mais terrível que seja, pode ser uma professora muito severa, mas muito sábia. E a lição mais importante que ela me ensinou é que a melhor vingança não é destruir a vida de quem te feriu. É construir uma vida tão plena, tão feliz e tão sua, que o passado doloroso perde a força. Ele deixa de ser uma ferida aberta e se transforma apenas no degrau que você precisou pisar para subir mais alto. E do topo, a gente percebe que a melhor vista não é a da ruína do outro, mas a do nosso próprio e florescente jardim.